tristeza e a dor, todo mal passará com a força do amor. No meu peito não há nem lugar nem razão pra querer colocar o mal no meu coração. Quando falo de amor, eu me vejo na luz, eu desfaço a dor no amor de Jesus. Então vou amar, trabalhar pelo bem, esteja onde estiver, deixar a minha vontade seguir o comando do amor e da fé. Então vou amar, trabalhar pelo bem, esteja onde estiver, deixar a minha vontade seguir o comando do amor e da fé. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Hoje estou aqui, vivendo neste mundo de ilusão. Nada que eu tenho pertence a mim. Quando aqui cheguei, nada trouxe-me com as minhas mãos vazias. Eu trouxe comigo um passado que eu não sei nem quem eu fui. Eu sei que foi preciso tudo esquecer. Foi Deus quem quis assim. Se eu soubesse como foi o meu passado, talvez não saberias compreender. Mas se Deus tirou de mim toda a lembrança, tudo fica bem mais fácil para aprender. E assim vou seguindo, carregando pela estrada minha cruz. Vou usando a minha fé e a coragem, vou seguindo os passos de Jesus. Se eu soubesse como foi o meu passado, talvez não saberias compreender. Mas se Deus tirou de mim toda a lembrança, tudo fica bem mais fácil para aprender. E assim vou seguindo, carregando pela estrada minha cruz. Vou usando a minha fé e a coragem, vou seguindo os passos de Jesus. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo
dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que ficou e um caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que ficou e um caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu, que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Pra você eu sou Jesus. Eu sou o mensageiro lá do céu, que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Pra você eu sou Jesus.
Valeu, amigo. Nossa gratidão, Toninho. Deus abençoe aí, aquele abraço. Deus abençoe. Bom trabalho aí. Gratidão. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Ismael Gomes, seja bem-vindo. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Rafael Lavarini, Centeira da Lei, a editora Alma Nova. O chamado. Não duvides que tens capacidades espirituais para se tornar um realizador da obra divina no coração de muitos. Vigia contra a negligência dos ensinos que hoje te iluminam, pois já possui compreensão necessária para agir. Ouve Jesus com os ouvidos da tua alma e desperta o coração, além do movimento intelectual da mensagem cristã. Urge na terra a necessidade de trabalhadores dedicados à legítima caridade. Ouça uma vez mais o alerta do profeta Isaías, quando advertiu: tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Isaías 42, 20. O chamado. A nossa gratidão ao Toninho pela harmonização e com essa sintonia bacana das músicas, vamos levar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dia, pela noite, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e de reflexão. Vamos agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que deixou seus exemplos para que possamos seguir. A espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, a nossa gratidão ao mentor da casa. Que a espiritualidade amiga possa estar agora, nesse momento, ao lado do nosso irmão Ismael Gomes, o instrumento, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para esse entendimento, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Senhor, nós te pedimos que esteja visitando os nossos irmãos que estão em hospitais, em abrigos, em creches, em orfanatos, em leitos de dor, muitas vezes sem até ter o que se alimentar. Que uma gotinha do seu amor possa estar indo de encontro a cada um, para que cada um possa compreender verdadeiramente o amor de Cristo, de Deus, de Jesus para com todos nós, para com a humanidade. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento de reflexão. Sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Meu irmão Ismael, seja bem-vindo. Nossa gratidão. Você tem uma hora para estar conversando conosco. Deus abençoe. Ok. Paz e alegria para todos, e as pessoas podem interagir na palestra, ok? Boa noite, Ismael. Boa noite. Vamos dar início. Nós colocamos desafios da evolução porque é preciso que a maioria de nós espíritas hoje, é preciso que as pessoas, de um modo geral, comecem a compreender alguns mecanismos que pertencem a todos nós, mas que esse conhecimento ele fica mais evidente ainda com as colocações que os espíritos têm feito já há bastante tempo, dessa linha do autoconhecimento, que passa a ser um dos maiores desafios da nossa realidade. Então, eu vou começar falando que existem dois caminhos distintos, existem dois movimentos distintos ocorrendo com cada um de nós que está reencarnado na Terra hoje, e que eles, apesar de estar interligados, né, um com o outro, são coisas completamente distintas, como é distinto o processo de chegar ao mundo espiritual e descobrir que tudo que nós temos, nós não temos mais. Tudo que nós fomos, já não somos mais. E o contrário da Terra, porque a Terra, ela te dá quando você sai do mundo espiritual, que é essa condição de descobrir-se, você chega na Terra e começa a se identificar com valores que o mundo oferece. Então, quais são os valores do mundo? O lar, a educação,
o convívio com pais, o convívio com irmãos, daqui a pouco o contato com amigos, e os desafios do sistema existencial que já existe na Terra antes da nossa vinda, que é um mecanismo que ele sofre a ação do tempo constantemente e ele tem uma realidade material, ela tem uma dinâmica muito diferente da realidade espiritual, apesar do tempo estar vinculado às duas, mas é que enquanto na Terra nós vamos fazendo cortes, no mundo espiritual é como se a gente retomasse uma condição do não saber e descobrimos que não sabemos nada para aprender muito, para depois esquecer de novo para voltar para a Terra. E quando voltamos para a Terra, vamos viver uma série de coisas para voltar de novo ao mundo espiritual e descobrir que nós não somos nada ainda. Então ela lança um grande desafio, porque eu vou explicar isso que eu estou tentando dizer de uma maneira mais clara, mas eles são caminhos completamente distintos, profundos e interligados um ao outro. Então vamos lá. Nós temos, para tentar explicar primeiro a condição na Terra. Na Terra, se alguém não estiver entendendo o que eu estou falando, pode perguntar, ok? Porque se o silêncio estiver presente, eu estou entendendo que todo mundo está entendendo, eu vou embora. Vamos seguindo pela linha do pensamento. Quando nós estamos na Terra, existem, existe uma situação que ela tem um vínculo com o passado, então a nossa existência atual, ela tem um vínculo com o passado, mas apesar do vínculo com o passado, ela é totalmente nova. Ela é nova no contexto que nós vamos nascer, ela é nova no local onde vamos morar, mesmo que a pessoa repita o ciclo reencarnatório no mesmo país, talvez até na mesma cidade, quando ele reencarnar já está tudo diferente. As coisas já mudaram e vão continuar mudando, independente de como eu vou chegar. Então, a gente reencarna e aí a gente tem um desafio voltado a um passado, podendo ou não, onde os atores, nesse sentido, são as pessoas que vão atuar junto conosco na linha da busca do autoconhecimento, sem que a pessoa saiba que isso esteja acontecendo. E elas vão retratar junto, elas vão buscar, como nós estamos buscando, alguma coisa que dê sentido aos nossos sentidos, e que elas possam, de alguma forma, afetar profundamente o nosso estado de ser, para que a gente consiga, pelo menos, ter um aproveitamento da existência atual, para que ela seja diferente das atitudes que nós já tenhamos tomado no passado. Então, nós nascemos numa circunstância totalmente nova, mas com a mente muito ainda afetada por registros e experiências de um passado. E torna-se um grande desafio, porque se o conhecimento na atual existência ele não chegar a esse psiquismo, a tendência é que a gente repita ciclos do passado. Em toda uma situação nova, a gente vai ter uma repetição de comportamentos que pode caracterizar que nós simplesmente repetimos. Alguém pode falar. Se quiser perguntar, pode perguntar. Ou pode seguir. Ok. Se não houver uma linha que chegue de conhecimento para essa pessoa, ela pode simplesmente repetir ciclos no novo e ao retornar para o mundo espiritual, descobrir que permanece na mesma situação que estava antes da vinda para a Terra. O que significa que houve pouquíssimo, porque ninguém perde no total, mas houve pouquíssimo aproveitamento dessa volta à Terra. Então, a pessoa reencarna
tem os desafios que vão chegar nesse contexto familiar, trabalho, escola, tamponamento da consciência para que a gente se adapte ao mundo terreno, porque a adaptação ao mundo terreno, ela tem a ver muito mais com, não é só uma questão de tamponamento de comportamentos do passado. Ele tem a ver com a necessidade de adaptação a uma realidade que não tem nada a ver com o mundo espiritual. O mundo material, que é o mundo espiritual, ele não se assemelha, ele tem semelhança nos aspectos físicos ao mundo espiritual. Mas os valores do mundo espiritual não têm nada a ver com os valores materiais. Então, o mundo material ele oferece determinado tipo de valor para quem está no mundo espiritual, e quem está na Terra, existem outros valores. Então, é preciso ter um tamponamento dessa consciência, que é a fase da criança, do bebê até provavelmente as linhas da adolescência, e podendo ultrapassar a linha da adolescência, que é um período de adaptação do ser espiritual àquele plano. Porque se nós não gerarmos um ciclo de adaptação àquele plano, a vontade, a consciência do mundo espiritual, ela poderia gerar em nós uma consciência de suicídio coletivo. Porque a gente sabe que tem algo que não é esse aqui, esse plano que nós estamos. Então, nós temos um grande desafio de adaptação no mundo material, nos envolvermos com os valores que ele oferece, lidar com esse desafio, que é um deles, e ao mesmo tempo temos um segundo desafio paralelo a esse, que chama-se a busca do autoconhecimento. Por que a busca do autoconhecimento? Porque tudo que nós vamos buscar está em nós. Só que nós não temos uma consciência, como não temos agora, uma consciência clara de que valores são esses. Que valores são esses que existem em mim, que eu desconheço, e que eu preciso descobrir porque é ele a chave de libertação do meu crescimento interior. Então, eu tenho um movimento chamado autoconhecimento e tenho um movimento de desafio existencial proveniente do processo reencarnatório na Terra. São dois caminhos distintos. São dois desafios completamente distintos um do outro, mas que o tempo inteiro está misturado nessa linha de desenvolvimento do ser. Então, nós começamos a falar da Terra. Nos aspectos, primeiro lá, que eu tentei demonstrar, eu tenho que lidar com uma personalidade nova, porque eu não sou a personalidade antiga. O meu eu atual não é o meu eu passado. Quando eu vou usar esse termo eu aqui, ele está muito mais voltado a um ego do que a um eu. Mas é para que a gente entenda, porque se eu falar de um eu, o eu não sei quem é o eu. Mas eu sei quem está o eu. Eu sou o ser Ismael, eu sou o ser que está em Ismael hoje, que o ser eu, Ismael, está aqui, mas o Ismael desconhece o ser eu. E o ser eu é o Ismael temporariamente naquela circunstância reencarnatória, tentando, de alguma forma, abrir caminhos que já existem dentro de nós, tamponados por um ego que a cada vez que ele se adapta de maneira mais profunda à existência material, mais distante ele se encontra desse eu. Então, quanto mais materializado na Terra eu estou, mais distante do eu profundo eu vou me encontrar. Em paralelo a isso, o eu profundo, ele está muito, ele somos nós. O eu profundo sou eu, só que eu não sei que eu sou o eu profundo, eu sou o eu superficial chamado ego. Então, o meu eu profundo é também o meu ego superficial. E o ego superficial tenta sobrepor sobre as linhas do domínio material, ele tenta experienciar coisas que ele acredita serem da área do domínio de completa ignorância desse eu profundo. Porque o eu profundo é um eu de grandes valores, porém em estados profundos de inconsciência.
Por isso que no estado atual da nossa evolução, nós somos os seres da evolução extremamente inconscientes a si mesmo, onde o inconsciente ele toma conta, podendo ser esse inconsciente ser chamado também de superego, uma estrutura dentro de nós que ela é muito profunda, muito evoluída, mas que nós temos pouco acesso a esses campos da nossa mente. E temos um eu temporal, um ego transitório, que ele precisa manifestar, ele precisa movimentar na terra do estar, que é a condição terrena nossa hoje, porque ela vai os valores da terra, eles vão tentar fazer com que eu evolua, e é preciso lidar com os valores da terra, porque os valores da terra também pertencem à linha evolutiva. Os valores da terra, ela é uma construção do ser humano desde que ele desenvolveu a capacidade de autonomia, algum tipo de autonomia sobre ele. Então ele criou a realidade material que nós estamos inseridas nela hoje. Então ela é um campo de busca de valores, porém, por mais que a gente desenvolva dentro dela, ela, ah, ela vai produzir a nossa evolução, mas os valores delas não são valores verdadeiros. Não é que ele não tenha valor, ele tem valor, ele só não é verdadeiro. Mas ele não é falso, que é uma condição da mente. É, é como se fosse assim, nós reencarnamos numa mentira existencial, transitória chamada estados da matéria, e quando a gente está nesse campo que eu estou chamando de mentira, a gente descobre que ele não é uma mentira, ele é uma verdade, que nós estamos aqui. E quando nós estamos inseridos no contexto da verdade material, que é um engano e uma mentira em relação a uma realidade superior a essa, mas não é uma mentira porque ela é uma verdade, porque ela existe. E porque ela existe, ela não pode ser uma mentira. Toda a existência é uma verdade, mas ela não é a verdade absoluta. Ela é somente uma faceta ou um ângulo de uma percepção que nós tenhamos de algo que parece ser, mas nunca foi. E quanto mais eu nomeio, mais distante de ser. Assim como as virtudes. Quanto mais eu caracterizo uma virtude, mais distante nós estamos daquela virtude. Porque aquilo que é não tem como ser conceituado. Porque toda tentativa de conceituar algo pertence às linhas da compreensão, mas também pertence às linhas do domínio. É como se nós tivéssemos que reencarnar para ter domínio de determinadas coisas que nos tornem melhor. Mas o valor em si que nós vamos adquirir, ele jamais vai ser um campo de domínio, porque ele é um campo de crescimento, ele é um vir a ser. Ele é vir a ser. Tá dando para acompanhar até agora? Muito bem. Paralelo a esse desafio existencial, paralelo a esse desafio do ser espiritual reencarnado na Terra, com os desafios que a Terra oferece, existe existe um ser buscando o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Que é uma coisa que todos nós temos que saber. A gente precisa, todos nós precisamos divulgar, além de tentar inserir nesse contexto, além de procurar entender e experienciá-lo, a gente precisa divulgá-lo, porque poucas pessoas conhecem o que nós vamos trabalhar aqui hoje. Poucas. Inclusive, uma grande parcela dos espíritas. Nós lemos muitas obras, nós temos hoje uma variedade de obras, desde as obras do Chico Xavier, as obras do Divaldo e tantos outros médiuns, Raul Teixeira e tantos outros que estão aí na nossa atualidade. Existem uma variedade de obras espíritas nos cercando, e apesar de lermos bastante, a maioria de nós agora está começando a descobrir um fenômeno da existência que vem tornando esse conhecimento cada vez mais profundo sobre a ótica do conhecimento que precisamos desenvolver hoje. Chama-se ele
a necessidade de permanecer no aqui e agora. Então, a necessidade de permanecer no aqui e agora vai gerar o autoconhecimento profundo que nós precisamos desenvolver. E esse estado do aqui e agora, que nós vamos tentar desenvolver, ele retrata todas as obras que a gente tem em mãos hoje, onde os espíritos tentam mostrar essa lógica do real, do aqui e agora, e a gente lia e não compreendia. Então veio um espírito, alguns anos atrás, chamado Krishnamurti, que ele apresentava uma linha de conhecimento provavelmente muito parecida com o conhecimento que o Sócrates tinha, e era ainda um conhecimento muito velado, porque ele provavelmente Sócrates, na época dele, ele precisava, ele não só ele descobriu esse mecanismo, como ele precisava experienciar aquilo que ele descobriu. E quando ele tentou desenvolver essa linha de compreensão entre os seus alunos, as pessoas, na verdade que não eram nem alunos, as pessoas que ele tentava passar aquela linha de conhecimento, porque ele começava a falar e as pessoas cercavam ele, e ali ele foi gerando uma linha de conhecimento diferente do que era comum, e os seus conhecimentos, os alunos que gravaram, e eles escreveram sobre Sócrates. Sócrates, como o Cristo, não deixou nada escrito, então os alunos escreviam, e cada um fez a escrita baseada na interpretação que eles tinham, daquilo que o Sócrates falava, e esse conhecimento ele foi passando de geração a geração, através desses discípulos do Sócrates, e aí veio de alguma forma, alguns anos atrás, Krishnamurti com uma linha de conhecimento provavelmente muito parecida com a do Sócrates, onde o Krishnamurti ele pôde evidenciar na sua movimentação existencial que o ser humano ele precisa se autoconhecer, no sentido de parar de perder tempo em torno do seu próprio pensamento. Então, a base do pensamento do Krishnamurti, a base, né, da linha de visão dele, é que o ser humano ele não precisa de um guru, ele não precisa de um outro ser para ele ficar preso e dependendo desse ser. Ele precisa dele mesmo, mas para ele vencer, para ele se autoconhecer, ele vai ter que conhecer as estruturas da sua mente, como a mente funciona, como que a mente tagarela ela pode desviar a pessoa existencialmente dessa linha do autoconhecimento. Então, o Krishnamurti foi uma pessoa que trouxe um saber que, apesar das pessoas estarem com ele, lendo os livros dele, poucas pessoas entendiam o que ele falava. E ele tentava explicar de tudo quanto é forma, quase que as mesmas coisas, de uma forma diferente, para que a compreensão das pessoas chegassem ali. E nos dias atuais, surge para nós essa descoberta do real, que é o aqui e agora. O Krishnamurti ele falava disso, provavelmente Sócrates falava disso. E o Cristo, que é o ser mais profundo que passou na Terra, ele tinha que trazer alguma informação acerca disso para as pessoas da época, mas ao mesmo tempo o Cristo ele tinha que preparar aquelas pessoas para uma situação que nem elas sabiam direito o que elas iriam viver. Então ele não teria como, porque as pessoas que estavam na época do Cristo precisava ser instaurado, além do conhecimento de um Criador, de uma força superior, precisava ser instaurado o conceito básico do pós-morte, que é também conhecido lá na época do Cristo como a ressurreição. Então, na época do Cristo, era tão difícil de poder falar sobre o que nós estamos tentando falar aqui,
Porque além das pessoas desconhecerem a existência de um Criador, porque havia uma existência de seres, dos vários deuses, deuses diferentes uns dos outros, Deus da guerra, Deus da força, Deus do trovão, aí eram tantos deuses, Deus do sono, Deus do amor. Havia tantas misturas de concepções tão diferentes a linha de interpretação de realidade, que o Cristo ele precisava fortalecer a ideia de um Deus único, além de mostrar que a vida na Terra era uma passagem. Era muito transitório. E uma das formas que o Cristo ele tentava mostrar a diferença era curando, fazendo as curas, porque quem passasse por ele. Porque o Cristo, ele devia ser um ser tão evoluído que quem passasse pelo Cristo, ele ia sentir coisas naquele contexto existencial que ele nunca tinha experimentado. Porque aquele ser era muito evoluído. Então, quem chega perto de um ser muito evoluído, é como se aquele ser de luz, ele mostrasse que nós temos luzes. Luzes que estão apagadas por um estado qualquer, que é a história do Emmanuel, quando ele era Públio Lentos. Quando ele vê o Cristo, que o Cristo passa por ele ajoelha, olha para o Cristo, ele entra no estado fora do normal. E quando o Cristo passa por ele, fala algumas coisas para ele que ele nem estava entendendo, porque o Cristo estava falando da filha doente, que ela já estava curada, e ele fala, e ele chama ele para o futuro, o Cristo. O Cristo era tão profundo que ele sabia que o Públio Lento, naquele momento, ele era ainda uma pedra muito bruta. Ele não entenderia nada que o Cristo... Não era a hora dele com o Cristo, mas era a hora do Cristo com a filha dele, porque a filha era um ser muito evoluído também. E quando ele dá o chamado para o Públio, o Emmanuel, o Públio Lento na época, que era o Emmanuel posterior, e ele passa... Ele volta ao estado de consciência dele e fala assim, por que eu me ajoelhei diante desse... Por que eu fiquei ajoelhado diante desse mendigo desse aí? A personalidade dele da época voltou. Porque ele não entendia o que fez ele ajoelhar e chorar diante daquele cara. Porque o Cristo faria qualquer um de nós sentir coisas nunca sentidas. Tanto que a maioria dos livros, principalmente o livro Boa Nova, do Cristo, a psicografia do Chico, e o Boa Nova é um livro tão extraordinário que todo encontro que havia com o Cristo no livro, os apóstolos olhavam para ele como se o Cristo estivesse olhando para cada apóstolo. Vamos entender isso. Aqui tem quantas pessoas? 17. O Ismael que está aqui, pela câmera, ele tá vendo, ele não vê os 17 pessoas, porque se o meu celular ele abrisse de forma maior, eu estaria olhando para vocês, para 17 pessoas ao mesmo tempo. E é como se eu estivesse aqui agora falando para cada um. Só que naquela época não tinha essa tecnologia. Então o Cristo, ele olhava para ele estava olhando para alguém, mas todo mundo se sentia sendo observado por ele. Como se o Cristo estivesse dando uma atenção especial para aquela pessoa. Imagina, aqui tem 17. Se fosse 100 pessoas, o Cristo está olhando para cada uma das 100 pessoas. Porque a pessoa olhava para ela e viu o Cristo olhando para ele. E quando o Cristo falava, ele estava falando para ele. Uai, o Cristo estava falando para quem? Porque o Cristo era um fenômeno. Que é o fenômeno da tecnologia atual. O Ismael está aqui falando, eu consigo não ver nem todas as imagens, porque a maioria está com a imagem desligada, mas estão me ouvindo. É como se eu estivesse vendo para vocês e falando para cada um. É um fenômeno da tecnologia. Entenderam isso? Ok. Então, nós viemos com duas propostas evolutivas diferentes. O eu, que representa o autoconhecimento, a busca do autoconhecimento, e ela é individual, por incrível que pareça. Só que eu vou lembrar, ela é individual, mas o individual é coletivo, e o coletivo é individual. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. E ela é, ao mesmo tempo, extremamente pessoal no sentido do desafio existencial
Terra. Dois caminhos distintos da evolução. Nas linhas, agora eu vou falar um pouco eu falei primeiro das linhas da Terra. Nesse sentido, ficou claro? Cada um com o seu casamento, cada um com os seus filhos, cada um com o seu desafio solteiro, cada um com o seu desafio casado, cada um com o seu desafio avô, cada um com o seu desafio avó. Tá claro isso? São os grandes desafios da existência. Cada um com o seu tipo de trabalho, cada um com os níveis de pessoas da linha de trabalho, cada um no seu campo de isolamento, cada um dentro de uma linha de convivência, como nós estamos aqui agora. Então, existe um movimento da Terra, que é esse que nós estamos aqui agora, inseridos, e existe um desafio chamado autoconhecimento, que a base dele, uma das bases dele, chama-se o Aqui e Agora. Então, nós vamos lá no Aqui e Agora e eu vou deixar de lado um pouco os desafios da existência. O Aqui e Agora, ele traz uma coisa muito engraçada, muito interessante, porque ele é uma grande contradição. Ele parece um isolamento, mas ele não é um isolamento. Ele é uma interação profunda com tudo. É que a pessoa precisa estar, provavelmente, num ambiente que ele possa se perceber. Para perceber que ele interage com esse ambiente, ele precisa interagir com esse ambiente para que o sentido dele abra. Quando ele abre os sentidos dele, quando nós abrimos os nossos sentidos para dentro da realidade que nós estamos, no aqui e agora, e ele pode ser o quarto que eu estou, ele pode ser uma montanha, ele pode ser um estádio de futebol, ele pode ser uma rodoviária, um aeroporto, ele pode ser onde quer que nós estejamos. O aqui e agora, ele está aqui agora. Ele está aqui agora comigo, ele está aqui agora com vocês. Então, o que é o aqui e agora? É onde eu estou e é onde a minha consciência ela consegue. Tudo que a minha consciência consegue abarcar. Segundo o Emmanuel, seria o espelho da vida. Ele seria, no livro Pensamento e Vida, o espelho da vida. Por que espelho? Porque o espelho ele reflete o tempo inteiro. E os estados da mente também refletem o tempo todo. Porque a nossa mente ela é uma mente que capta coisas e ela é uma mente que emite coisas. Ela capta pensamentos e ela emite pensamentos. Ela capta emoções, que não é pensamento, e ela emite emoções. Ela capta impressões e ela emite impressões. Ela capta sensações, que não é uma emoção, e ela emite sensações. Então, os estados do aqui e agora, ele é essa consciência que precisa estar desperta, ele precisa estar atento, sem esforço, uma atenção sem esforço, ela precisa estar aqui agora, porque ela nos ensina, por exemplo, eu estou sentado, ela me permite estar sentado e sentir a cadeira. Ela não o nível do aqui agora, ele não me permite sentar e eu esquecer que a cadeira está aqui. Porque, na verdade, não é eu esquecer a cadeira. É esquecer que eu tenho uma parte do meu corpo que eu só sinto ela, de forma geral, quando ela está em apoio com alguma coisa. Então, por exemplo, nós só sentimos as costas quando você tem dor nas costas ou quando ela tem ela está encostada em alguma coisa. Nós temos um pé, os pés. São pés que têm o apoio no chão, para que eu sinta aonde os pés ele dê a impressão de contato. Então o pé ele está em contato com algo. E aí começa o grande desafio do autoconhecimento. Porque no contexto do aqui e agora, baseados nos sentidos simples do ser humano, olha que agora eu saí do contexto família, do contexto desafio de trabalho, do contexto necessidade de aprender com o outro. Eu estou agora parece que eu me isolei, eu estou numa linha de isolamento chamado autoconhecimento. Então eu preciso descobrir quem é o Ismael. Quem é o Ismael? Porque eu já sei que o Ismael não é o Ismael. Que cada um que está aqui não é ele. Nós estamos cada um que está aqui agora. Então eu estou Ismael aqui agora, mas eu não sou o Ismael. Uai, mas se eu não sou o Ismael, então quem sou eu?
Porque eu tenho certeza que estando eu aqui, e o meu eu estando aqui, eu sou eu. Só que eu vou descobrir que o eu sou eu, não sou eu. Sou eu, mas não sou eu. E nós vamos descobrir isso em um estado muito confuso, que é tão confuso como o que eu vou dizer agora. Nós estamos aqui agora. O Ismael precisa se autoconhecer. Então eu começo a usar os meus sentidos, que é o elemento mais simples da linha do autoconhecimento. Eu estou descalço e estou com os pés no chão. Mas a pergunta que vai ser feita agora é: sou eu quem sinto o chão ou é o chão quem faz eu sentir os pés? É uma pergunta muito simples. Então, eu espero que todo mundo esteja com um dos pés no chão. Somos nós quem sentimos o chão ou é o chão que faz eu sentir o pé? Porque O eu não chão tenho que faz dúvida, eu sentir o pé? é você quem sente o chão ou é o chão quem faz você sentir o pé? Eu que sinto o chão. Vamos descobrir? Nós estamos aqui para descobrir, ok? Então vamos descobrir. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu, você, eu e qualquer um que está aqui é o ser da evolução. Então nós somos os seres espirituais que estão aqui hoje para descobrir a realidade e experienciá-la. E aí gera-se uma grande confusão, porque vamos descobrir se sou eu que sinto o chão ou é o chão quem faz eu sentir o pé. Eu estou aqui com os pés no chão. O chão, ele está dentro de mim ou ele está fora de mim? Fora, Fora de mim. fora de mim. Aonde eu estou, eu liguei o ventilador, então tem vento vindo em minha direção. O vento que chega a mim, ele está vindo de dentro ou ele está vindo de fora? De fora. Continua vindo de fora. O ambiente que nós estamos, onde eu estou e onde vocês estão, quem está com a tela aberta, existe claridade. A claridade está vindo de dentro de nós ou ela está vindo de fora de nós? De fora. Então, o que que é dentro? É o eu. Aí vai a pergunta, o que é o eu? O eu sou eu ou o eu é aquilo que alguém me deu? Ai, Nós temos um nome. Quem escolheu o nome para nós? a mamãe, o papai. Porque nós não somos o nome que nos deram. Então eles nos deram o nome, porque nós não tínhamos o nome, ou tínhamos o nome. Vou fazer um paralelo? Vou fazer um paralelo, ok? É preciso fazer um paralelo. Estou eu no mundo espiritual. Se eu desencarnar hoje, se eu desencarnar, o Ismael vai desencarnar hoje. Ismael desencarna, Ismael vai para o mundo espiritual. Quando eu chego no mundo espiritual, agora eu tenho certeza que eu sou tudo menos o Ismael que agora está no passado. O Ismael, que é o aqui agora, que está aqui no aqui agora, quando ele falecer, esse Ismael não existe mais. Ele morreu com a morte dele na Terra. Mas ele chega no mundo espiritual Ismael. Só que o Ismael vai descobrir que ele nunca foi Ismael. E o Ismael que ele foi está no passado, porque ele não é mais o Ismael. Porque o Ismael, com toda a identificação dele com a Terra, Ismael é psicólogo, Ismael é casado, ele tem 2 filhos. Não tem filho, deixou de ser casado. E quem é ele agora? Não é psicólogo mais. Chega no mundo espiritual e vai descobrir que tudo que ele foi não é mais e não tem como ser mais. Vai, como assim? Eu não posso voltar a ser psicólogo? Posso. Só que vai ter que ser num outro lar, num outro contexto. E pode ser que alguma coisa aconteça no meu crescimento interior que eu escolha não ser psicólogo mais.
sobre as influências dos valores da Terra, porque os valores da Terra não são os valores do mundo espiritual. E aquela ocupação na Terra como psicóloga é para ter um sentido de algo. E descobri que quando chegou no mundo espiritual, aquilo que era o sentido nunca foi sentido no mundo espiritual. Porque para o mundo espiritual não importa se você foi médico, psicólogo, gari, qualquer profissão, A rainha da França. qualquer uma. Porque nunca foi. E quando foi, só teve sentido lá, não tem mais no mundo espiritual. Não tem sentido mais aquilo que eu fiz. Aquilo para o mundo espiritual está lá atrás. Aí vão falar assim: ah, você foi psicólogo? Foi. Porque você não é mais. E não adianta tentar agir como psicólogo aqui, porque aqui a psicologia é outra. Não é mais a psicologia da Terra, porque os problemas da Terra não existem no mundo espiritual. São outros valores. Então, tudo que você foi, foi enquanto estava na Terra. Saiu da Terra, acabou. Não tem como continuar sendo e vai descobrir que agora eu não sei quem eu sou. Então, eu sou o que eu não sei quem eu sou. Porque eu sou um vir-a-ser. Deu para entender isso? E aí eu vou aprender coisa pra caramba para quando eu chegar, tiver uma linha de conhecimento do mundo espiritual extraordinária, volta e esquece tudo. Mas esquece tudo como? Esquece para adaptação da Terra e depois de adaptar da Terra, vai chegar valores novos da Terra para você, porque a Terra é nova, ela não é velha, porque a Terra não é mais a Terra como eu deixei quando eu era psicólogo, que é o meu passado, porque eu vou ter que passar e trilhar novos caminhos. E os conhecimentos adquiridos, tomara que através do sonho, porque vai depender de quem? Para que o conhecimento do mundo espiritual possa se avivar na minha mente de novo. Vai depender de quem? De mim mesmo. De mim mesmo. E quando é que vai depender de mim? Quando eu estiver dormindo. Porque quando eu estiver em estado vigil, eu não posso experienciar o mundo espiritual como é o mundo espiritual, porque eu vim para reencarnar na Terra e tenho que viver a Terra, que é um plano espiritual, que não é o mundo espiritual, mas que é um plano, é um plano do mundo espiritual, onde nós estamos aqui para aprender coisa pra caramba e vamos morrer sem saber quase nada, e tudo que souber não serviu para nada do que é verdadeiramente do mundo espiritual. Não é que ele não serviu, serviu, mas não serviu. Porque quando eu voltar na Terra, tudo novo sobre um influxo de comportamentos de um passado que mais caracterizava desequilíbrio do que conquistas. E quando você está no mundo espiritual, você vai aprendendo tanta coisa que o seu desequilíbrio, daqui a pouco, até vai deixar de ser desequilíbrio, porque é tanto conhecimento que vai te dar muita condição, além do conhecimento, ele vai, conforme o lugar que nós estejamos, e esses lugares sempre existem, então sempre vamos para ele, de uma forma ou de outra, e quando eu chegar nele, eu vou experienciar coisa que eu nunca experienciei. Então um cara morreu fumando na Terra. Ele fumava na Terra, faleceu. Passou algum aperto lá no mundo espiritual em relação ao cigarro, de repente ele cai numa colônia sustentada por mentes superiores. Na colônia ele não tem vontade de fumar. Porque a colônia vibratoriamente é um estágio, ele permite uma linha evolutiva, que quem estiver naquele campo ali, e pode estar até sobre a indicação ou o assessorar de um outro ser superior, então a pessoa está ali, e enquanto ele estiver naquela colônia, ele não tem vontade de fumar. Só que quando ele sair dela para fazer alguma incursão no próprio mundo espiritual, próximo da Terra, a vontade de fumar vai vir com força. Porque ele saiu do estado vibratório que a colônia protegia ele. E se aquele campo ele predominar sobre a tendência da pessoa, ela tem que reencarnar. Ela não pode ficar na colônia que ela está. Porque os valores ainda do passado pesam sobre ela na hora que ela sai da colônia. Daqui a pouco ela vai se sentir tão estranha que ela obrigatoriamente vai pedir para reencarnar
para ter o esquecimento do passado como uma condição que dê a ela uma nova situação de vida. Entendeu, gente? Aí eu volto para aqui agora. Sou eu quem sinto o chão ou é o chão quem faz eu sentir? Porque estando ele fora, eu estou sentindo aquilo que está fora. E aquilo que está fora está fazendo eu sentir aquilo que está dentro. Só que eu não conheço o que está dentro, porque eu só conheço o que está fora. Se eu só conheço o que está fora, quer dizer que o que está fora está dentro. E o que está dentro está fora. Entenderam? E aí gera-se uma complexidade maior, porque eu vou aprender com as coisas que estão dentro ou eu vou aprender com as coisas que estão fora? Que é a linha do autoconhecimento. Tem que tentar buscar isso que está dentro. Como buscar o que está dentro se eu não sei o que está dentro? Eu só lido o tempo inteiro com aquilo que está fora. Mas o fora não pode te influenciar tanto, porque aí é o que você falou da colônia. O menino está lá na colônia. A vibração energética não puxa para o cigarro. Chegamos aqui na Terra, nós desorienta pelo cigarro. Então, quer dizer, nós não podemos vibrar com o ambiente. Tem que buscar dentro uma vibração melhor. Se você entender que o ambiente da colônia é quem sustenta o seu estado interior, você vai entender que o ambiente fora dele também é um tipo de influência que agora leva a pessoa ao desequilíbrio que ela já tinha. Entendeu? Porque é uma questão de estados vibratórios. A colônia, ela vibra num estado que ela não te dá necessidade de fumar. Mas quando você sair dela e ficar um pouco aqui na Terra, por isso que muitas vezes os espíritos falam assim, não, mas não está na hora de você descer para a Terra ainda. Porque nós queremos ver familiares, nós queremos matar a saudade, cheio de vício. Os espíritos olham para nós, vê o vício e falam assim, olha, eu acho que vocês não estão preparados não, mas ele não pode tirar de nós a liberdade, a livre escolha. Ele fala assim, eu acho que você não está preparado. Ele está dizendo, você não está preparado para você mesmo, meu amigo. Porque você vai ver seus familiares e tal, maravilha. Na hora que você adaptar a eles, que você já viu, que você está lidando com eles, os vícios da Terra começam a te ferir. O cara lá no mundo espiritual, ele, conforme o lugar que ele está, ou ele vai respirar comida, ou ele vai comer ainda comidas, porque o mundo espiritual é um mundo de alimentação. Então tem gente que acha que vai para o mundo espiritual, se não for planos muito superiores, que aí a gente não sabe, não conhece, a gente conhece os planos que os espíritos conseguem retratar para a nossa linha de compreensão. Nos planos que nós conhecemos hoje, próximos da Terra, tudo tem alimento. Inclusive a colônia do nosso lar, ela tinha o grande desafio da alimentação e que o governador ele pediu para que mudasse o processo da alimentação e ele passasse a ser respiratório. E os técnicos da alimentação discordavam, mas aí veio um pedido, veio uma resposta do mundo espiritual autorizando a mudança da alimentação que estavam sendo acostumados as pessoas que eram recolhidas na Terra, porque a partir daquele momento a colônia do nosso lar passaria a ser a condição de quem estivesse lá não teria alimento mais, ele teria que respirar. Então todos estariam sujeitos àquela transformação. Claro que provavelmente ela não ocorreu de uma hora para outra. Eles teriam que ir cortando a alimentação, cortando, até não ter alimento mais. E aqueles que não se adaptassem a essa mudança, a reencarnação quase que imediata. Entenderam? Então, o ser espiritual, e aí está no mecanismo da mediunidade, o ser espiritual é o ser da influência. Eu influencio e você me influencia. Nós somos seres influenciáveis. Nós somos os seres que influenciam e somos influenciados. A pergunta é, eu influencio para o bem ou eu influencio para o desequilíbrio? Porque muitas vezes, na tentativa de fazer o bem, eu posso estar fazendo mal para alguém, porque são hábitos em nós. É a linha do autoconhecimento. E o tempo inteiro, estando aqui na Terra, o sentido é afetado pelas coisas que vêm de fora e não de dentro. O Ismael não vai mudar o Ismael, mas as coisas de fora vão mudar o Ismael o tempo inteiro. E uma dos campos reveladores do Ismael, quem é?
Quem revela o Ismael? Porque o Ismael não se revela. O Paulo não se revela, a Fernanda não se revela, a Juliana não se revela, o Antônio não se revela. Então, quem se revela? Como é que nós vamos nos revelar? Quem revela o Ismael? Espiritualmente, a gente se revela. Espiritualmente, como que a gente se revela? Mas a partir dos princípios, dos valores que você carrega, que Onde você ou estão os adquire. valores? Onde estão os valores que nós carregamos? O outro que nos Eu revela. acho No outro. O isso. outro é o revelador do meu estado. O tempo todo. Se o outro é revelador do meu estado, porque eu não me revelo, mas o outro me revela, eu revelo o outro, mas eu não me revelo. E o outro me revela sem se revelar. Porque quando eu me revelo, eu não estou me revelando. Eu estou mostrando o meu ego. Ai, E o meu ego não sou eu. Entenderam? Essa é a linha do autoconhecimento. Nós estamos diante dela, um grande desafio. O outro é revelador de mim e eu sou revelador dele, mas eu não me revelo e nem ele se revela. Porque quando eu tento me revelar, o ego ele tomou conta e agora ele vai achar que tem domínio. Então tem gente que fala assim, eu sou um cara muito bom, mas não é mesmo, porque é o ego quem está dizendo. Porque quem é bom nem sabe que é bom, porque nem sabe o que é isso. A pessoa quer fazer o bem, que é o mecanismo da evolução. É preciso fazer o bem. Seja ele qual for, qualquer atividade que faça o bem é ótimo. Campanha do quilo, campanha do pãozinho, campanha, tudo quanto é campanha é bom, porque alguém vai ter que sair de si. Alguém vai ter que sair de casa, alguém vai ter que sair, vai ter que abrir mão do tempo. Tudo que move a gente para nos tirar de uma acomodação é útil para a nossa evolução. Então, todo o trabalho que o centro ele tem, assistencial, ele é ótimo, porque ele vai nos revelar, ele vai trabalhar esse ser da evolução onde quer que ele esteja. Porque é como se fosse assim, eu saí de casa eu tenho um modo de ser dentro dele. Mas quando eu chego em outro lugar, eu chego no centro, ou no centro espírita, poderia ser uma igreja, poderia ser um templo, poderia ser o templo da natureza, poderia ser um parque, que é muito melhor do que templos. É muito melhor ver árvores e folhas e um sol e pessoas do que ficar vendo televisão, do que ficar no jogo, do que ficar, entendeu? Mas não que a televisão não seja boa, não que o jogo não seja bom, não. Tudo é bom, não tem nada ruim. Mas é preciso que a gente se autoconheça. E o outro, como ele é revelador do meu estado, ele vai permitir que eu me conheça um pouco mais. Então, como é que a revelação do autoconhecimento ele chega? Eu entro no centro, sento no canto. O outro que eu não conheço chegou e sentou no canto. Porque nós somos tímidos, nós somos pessoas que têm um pouco de vergonha. Ou somos pessoas tão estranhas que nós não gostamos muito de contato e convívio. Então eu sento no canto, o outro senta no outro. Eu não preciso conversar com ele ou ele comigo para descobrir que nós somos o quê? Porque a realidade vai mostrar para mim e para ele, para essa pessoa, que nós somos o quê? diferentes. Indiferentes. Exato. Porque eu estou do lado do outro, como se o outro não existisse, e o outro está do meu lado, como se eu não existisse. Nós existimos. Então, quando eu existo e o outro existe, e eu o trato com indiferença, a indiferença é uma condição que predomina no nosso ego. Não precisa de alguém dizer algo, a realidade é reveladora. Entenderam isso? É o externo revelando o interno. Aí tem um outro problema, porque o outro chega para sentar perto de mim. E aí, quando ele senta perto de mim, ele começa a puxar assunto. Eu vou responder ao que ele está dizendo.
Mas respondendo ao que ele está dizendo, eu também fico calado. E a pessoa, se ela ficar calada e ela ficar incomodada com o silêncio, e ela tentar puxar um assunto porque ela está incomodada com o silêncio, é ego. Então, como é essa pessoa que tenta puxar assunto sem que ela realmente quisesse falar algo? Para tentar se validar. Qualquer tentativa de se validar é uma tentativa de quê? E vai descer o ego. De superficialidades. Não é a superficialidade que vai fazer com que eu cresça. Não é eu ficar puxando assunto com o outro como se agora eu não sou indiferente. Pelo menos eu estou puxando assunto. Você é tagarela, meu filho. Tagarela não é uma virtude. O silêncio é uma virtude, mas a tagarelice não. A comunicação ela é muito importante. Porque toda comunicação ela é uma interação. Mas o silêncio ele pode ser uma comunicação. O silêncio estranho seria alguém conversar comigo e eu não responder, então é estranho. Porque aí é uma falta de educação. Mas se eu percebo que a pessoa está falando, e ela está falando porque ela sente uma necessidade de falar, então eu vou ficar calado e vou só escutar. E pode ser que ela ache ruim de eu estar escutando e só ela falando. Entenderam a complexidade? Então, o diálogo, eu vou puxar um assunto porque pelo menos eu vou... Isso é superficialidade, porque você deveria falar que horas? Que horas que nós deveríamos falar com alguém? Na hora que fosse solicitado. Na hora que nós somos solicitados, ou Na hora que fosse necessário. porque aí você deu uma resposta mais profunda. Quando é que eu sei que é necessário? Quando o outro me dá abertura para poder falar. Mas se o outro estiver só tagarelando? Aí eu vou ter que ficar em silêncio esperando ele acabar de tagarelar. Entendeu? E nessa hora que você está em silêncio, esperando ele terminar um monte de diálogo, vai depender muito da sua consciência naquele contexto para que você não desenvolva um outro valor. Entenderam isso? É bem profundo, né? Você tem que analisar até mesmo para que aquilo não vire uma discussão, para que aquilo não leve para um outro lado. Então, nesse momento, você tem que analisar, observar, ouvir, com ouvidos de ouvir. Agora, não... imagina que o outro olha para você e fala assim, não, mas você é calado, hein? Estou te E ouvindo. ele gere nisso um desconforto. E ele acha que você está agindo com a falta de educação. É porque ele está esperando que eu valide tudo que ele está falando, e nem sempre isso vai ser o que ele... por exemplo, diante do que ele está falando, eu analisando, talvez não seria prudente naquele momento falar, porque não é o que ele queria ouvir. Será que não é o que ele queria ouvir? Porque a grande confusão do autoconhecimento, que é autoconhecimento, gente, vou aproveitar tudo porque nós estamos na linha dele, esse é um grande conflito. Você está diante de uma pessoa que ela está incomodada porque você está calada. Então ela te chama para sair dessa situação, ela se sente incomodada com o seu silêncio. Quando ele se sente incomodado com o meu silêncio, ele está incomodado com o quê? Com ele mesmo. Com o que dele mesmo? Com o que ele está falando, que não, ele não tá sendo validado aquilo que ele falou. Em alguns momentos ele pode sentir isso. Que não tá sendo... Se eu perceber isso que você está dizendo, eu vou ter certeza que o incomodado sou eu por não fazer com que ele se sinta validado. Ou para não contrariar.
É muito complexo, porque... Entendeu isso? Porque é a linha do Aham, autoconhecimento. Se você falar assim, é. ele está assim nervoso porque eu não estou validando ele. Significa que você está fazendo um julgamento dele. Quando você fizer um julgamento dele, você não está fazendo julgamento dele. Você está fazendo julgamento de quem? De mim mesma. De você mesmo. Mas quem fez você fazer esse julgamento de você mesmo? Ele mesmo. Ele. Aham. Ele é o revelador do meu estado. Aí eu vou descobrir que eu sou um cara que julga os outros. Todos julgamos uns aos outros. Quando você julga uma pessoa, você não julga uma pessoa, você julga quem? A mim mesma. E quando a pessoa te julga, ele está julgando quem? A ele É ele mesmo. mesmo. Mas nós temos certeza disso? Não, Não, Mas deveríamos. pela linha do raciocínio que você está deveríamos. levando, entende-se isso. Então alguém vira para você e fala assim: Nossa, mas você está tão gordinha. E a gente pode ser que eu esteja me sentindo mais gordinho. O preocupado com o gordinho viu em mim o gordinho que ele tem preocupação, mas como eu não tenho segurança com o meu estado interior, eu posso achar que eu estou meio gordinho, aí eu já criei uma antipatia com a pessoa, porque ele está falando que eu estou gordo. Entenderam isso? Quando a pessoa falou, alguém te coloca um apelido, então alguém fala de um apelido, você é aquele apelido? Não. Não, quem criou o apelido? O outro. Então ele está falando dele, não está falando de você. Yes. Se eu andar pela rua, alguém falar um apelido para mim, eu vou continuar andando, porque não é comigo que ele está falando. E se ele falar, eu estou falando com você, mas eu não sou essa pessoa que você está dizendo. Você está vendo alguém em mim que não sou eu. Por isso que eu nunca conseguiram colocar apelido em mim. Porque quando me chamavam por um apelido, eu não atendi. Mas eu tô falando com você, eu falei assim, mas o meu nome não é esse. Isso mesmo. Esse Só que exemplo aí, muito. você tem que entender que isso não é um Ismael, mecanismo de defesa, porque se ele for um mecanismo de defesa, ele revelou alguma coisa que eu estou defendendo. E aí eu tenho que olhar o que está em mim defendendo. Porque é a linha do autoconhecimento. Então alguém fala para você, não, mas você é chato demais. Não, ele não está falando de mim, ele não está falando de você, ele está falando da chatura dele vista em mim. E quando eu acho o outro chato, eu não estou falando dele, eu estou falando da minha chatice. Então, como interagir com o outro? Já que nós não podemos julgar valores, porque é o que você diz, nós julgamos o tempo todo. Claro, você joga para fora o seu estado interior o tempo todo. Eu vou falar de ciclano, não estou falando de ciclano, eu estou falando de mim projetado nele. E o outro vai perceber isso. E ele vai falar assim, não, quando esse cara sair daqui, ele vai continuar falando de mim? Não, não estou falando dele, eu vou continuar falando de mim sobre ele. E é provável que eu fale do outro, fale dele, fale de outro, fale de outro. Porque o tempo inteiro eu preciso do outro, de estar falando do outro, porque isso faz com que eu tampone a visão de olhar para mim mesmo. Entendeu, gente? Isso é um grande desafio. Por um outro lado, quando uma pessoa ela chega até você, ele é o espelho. A impressão que você tem dessa pessoa é verdadeiro. Então você fala assim, não, gostei dessa pessoa. Não, ele revelou que nós gostamos. Não é ele. Nós não gostamos dele. Ele revelou que nós gostamos. E aí nós passamos a gostar dele, dela. Imagina quando você conhece alguém. Imagina, vou pegar dois adolescentes como exemplo, porque nós somos eternos adolescentes. Um adolescente, seja ele homem ou mulher, a fase de entre 14 a 17 anos, por isso que esse campo ele pode se estender muito, ele tem uma fase do espelho que é algo extraordinário. Nós somos, entre 14 a 17 anos, nós somos muito presos à imagem que nós temos, porque somos espíritos nessa idade, muito novos, provavelmente o ser espiritual, inconscientemente, quando ele olha ele no espelho, ele vai estranhar, porque ele não é aquele corpo, ele sabe que ele não é aquele corpo.
Mas ele olha para aquele corpo e fala assim, nó, tô bonito demais. Porque é a fase do espelho. Então, nós mexemos no cabelo, quando tem cabelo, nós olhamos para o nosso rosto, nós fazemos caras e bocas frente ao espelho, porque é a descoberta da fase do ego, da importância do ego, da autoestima. Parece que é uma autoestima, mas não é autoestima isso. Porque em outros países, o respeito ao outro é autoestima. O cumprimentar o outro, uma certa submissão a uma hierarquia, ela é uma autoestima. Aqui no Brasil isso não é autoestima, isso é puxação de saco, isso é pieguismo. Então, vai muito da cultura, de cada cultura. Então, parece que é uma autoestima, porque a pessoa olha para o espelho, então ele está vendo ele, gosta. O ser espiritual, ele gosta daquele corpo novo, porque aquele corpo novo está maravilhoso naquela idade. Só que ele não tem a experiência do ser espiritual que está ali. Ele só está fascinado com a imagem dele. E essa fascinação é tão fascinação ilusória que nós somos velhos desde o dia que nascemos. Nasceu bebê, começou uma linha de envelhecimento que ele não para mais. E aí a linha do envelhecimento, ele chama-se transformação. Ele vai transformar o tempo todo. O corpo está em transformação o tempo todo. Então nós viemos para envelhecer. E o envelhecimento é um choque para o ego, porque tem gente que sofre porque está envelhecendo. Mas nós não somos o nosso corpo aí. Então o ser espiritual, quando ele está com essa faixa dos 14 aos 17 anos, ele é muito ego. E aí ele sai do shopping, por exemplo, que hoje é a época do shopping. E quando ele está no shopping, gente, nossa hora vai até que hora mesmo? Já acabou, né? Mais ou menos. Eu vou pedir para vocês 5 minutos, ok? Para a gente entender essa linha. Aí eu saio no shopping, aí eu olho o outro me viu. Como eu me via no espelho e achava maravilhoso, e vi o outro me vendo, nossa, agora eu estou demais. Porque o olhar do outro sobre mim me deu um poder extraordinário. Aquela pessoa já está apaixonada comigo. E eu me apaixonei com o olhar daquela pessoa, e aí eu começo a paquerar, até que eu descubro que a pessoa não quer nada comigo, ela queria com alguém que estava do meu lado, e aí começam os grandes conflitos do ego. Porque o ser espiritual, ele está numa matéria nova que ele sabe que vai mudar, vai envelhecer e não é ele. Mas ele precisa de buscar valores externos para descobrir quem é ele. Quem sou eu, quem é você, quem é o outro. Desafios da nossa evolução. Desafios relacionados ao contexto existencial que nós estamos, lidar com as coisas, lidar com as pessoas, com a condição qualquer condição que a matéria ela me coloque hoje, e os desafios existenciais voltados ao autoconhecimento, que é quem sou eu diante do outro, quem sou eu diante do real. Tudo que está fora está dentro, toda impressão que eu vejo fora tem um movimento interior. É preciso fazer uma reforma íntima, mas eu entendo que a reforma íntima é a revelação da reforma externa que precisa acontecer para que o interno modifique-se. Porque nós ainda não conhecemos o que é interno. Nós conhecemos o movimento do externo modificando o movimento interior. Paz e alegria para todos, nós vamos ficar por aqui e em breve, quando der, nos encontramos de novo. Passo aí a palavra para os amigos aí. Gratidão, Ismael. Eu que agradeço. Deus abençoe. Você termina para a gente com uma prece, pode ser? Vamos encerrar e eu vou pedir para quem está com a tela aberta e quem não tiver e estiver presente, tentar fazer a oração de olhos abertos, ok? Porque nós temos o hábito de fechar os olhos para rezar, que tem a ver com concentração, mas eu quero que a gente desenvolva uma concentração com os olhos abertos. Não importa para onde a gente olhar. Vamos escutar. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, amigos espirituais que estão conosco e só poderiam estar, porque nós estamos aqui no real, no aqui e agora. E não existe outro lugar no aqui e agora que não seja aonde nós estamos. Que as nossas mentes se interajam umas com as outras.
e que a gente possa assimilar dentro do possível os conteúdos e contextos, situações e impressões de um mundo superior. E que essa assimilação desses contextos superiores nos torne um pouco melhores. Melhor para entrar em contato com o nosso semelhante, melhor no sentido de poder escutar e exercitar os sentidos, que é uma bênção que todo mundo tem. Poder usar o corpo, que é um instrumento extraordinário da evolução, que permite que a gente gere o autoconhecimento para descobrir o tempo inteiro o que nós não somos ou o que nós estamos, para tentar estar de forma melhor onde quer que nós estejamos, tentando fazer o bem, tentando entender o que é o bem para nós, porque fazer o bem é o bem para nós, chegando de alguma forma e permitindo que a gente exercite alguma coisa, e que nessa interação existencial, alguma coisa de proveito, alguma coisa proveitosa na nossa existência, seja realmente efetivada para o nosso bem. Que o Cristo e os bons espíritos estejam sempre conosco, nos levando e trazendo o que é de melhor, provavelmente, que é o que exista de melhor em nós e que provém deles. Paz e alegria para todos e nos encontramos em uma nova oportunidade. Eu agradeço aí a todos.